Olá, meus amigos, minhas amigas, alunos, alunas do nosso segundo ano do ensino médio, tudo bem? Eu, professor Márcio, vamos dar início a mais uma correção da lista dos nossos exercícios do PET. Isso mesmo, última semana, semana 6, combinado? Semana 6 do PET 2. Vamos então? Primeiro exercício, me acompanha. Diz assim o primeiro exercício. Em um restaurante, existem 4 opções de bebidas, 3 opções de prato principal e 2 de sobremesa. Tranquilo? 4 de bebidas, 3 opções de prato principal e 2 opções de sobremesa. Pergunta: de quantas maneiras distintas, diferentes, um cliente pode montar o seu prato? Nesse prato tem que estar contendo um prato principal, contendo uma bebida e uma sobremesa. Gente, vamos usar o princípio multiplicativo, muito mais simples, resolve o nosso problema. Olha só então, como é que iria então? Quantidade de pratos, prato principal, ok? Depois do prato principal, bebidas, ok? E depois, por último, uma sobremesa. Então, eu tenho 3 opções. Simples, princípio multiplicativo das minhas opções. Primeiro prato principal. Quanto prato principal eu tenho? 3 opções de prato principal. Então, eu tenho 3. Ok? Entre a bebida. Quantas opções de bebidas eu tenho? 4 opções de bebidas. Ok? E por último, uma de sobremesa. Mas quantas opções eu tenho? 2. Pronto. Princípio multiplicativo das opções que foram me dadas. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. Qual a pergunta? De quantas maneiras distintas um cliente pode montar? 24 maneiras diferentes. Fácil, né? Princípio multiplicativo. Próxima, número 2. Me acompanhe. Diz assim: analise cada uma das situações abaixo e classifique-as como 1. Para permutação, 2. Quando demandar um arranjo e 3. Quando for uma combinação, ok? Depois nós vamos marcar as opções certas, a letra A, B, C, D ou E. Tem 5 opções de resposta. Então vamos lá fazer o estudo de caso de cada uma das nossas situações. Por exemplo, eleger um presidente e um vice de uma comissão dentre 10 pessoas. Veja só, se eu vou eleger, primeiro é o presidente. Então, observe que na hora de fazer a eleição, a ordem importa. Eu não vou... quem foi escolhido primeiro é o presidente. E se a ordem importa, não é uma combinação e nem uma permutação, e sim um arranjo. Arranjar, a gente até brinca assim, arranjar corretamente. Então, se a ordem importa, é um arranjo. E nesse caso, importa. Primeiro o presidente, depois o vice. Então, nesse caso, é um arranjo. Número 2. Vamos ver a segunda. Escolher 2 funcionários, tá? Para representar a empresa dentre 30, ou seja, 30 funcionários. Gente, eu vou escolher 2. Não importa. Não tem ordem de importância nesse caso. Observe, vai o fulano e a fulana e o fulano. Não importa quem vai, quem é escolhido primeiro vai ter um grau de importância. Repito, vai ter um grau de importância. Não vai ter, vai ser 2 e os 2 estão indo. Então, não importa nesse caso. Se não importa, não é arranjo, e sim uma combinação. Combina 2 pessoas e vai nesse sentido. Ok? Pronto. 3. Vamos lá agora. Formar senhas de 6 dígitos. Opa! Com os algarismos. Já foi me dado. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9. Sem repetir nenhum deles. Ou seja, eu vou formar senha. Para eu formar senha, a ordem importa. Porque, dada a ordem da senha para mim, eu tenho que seguir rigorosamente. Quem for sorteado primeiro número, é o primeiro número da senha. Eu não posso trocar ela. Se eu trocar, vai ficar a senha errada. E se importa, sim, a ordem, é um arranjo, né? Também. Ok? Veja só. Outro caso.
formar combinações de números. Aí alguém fala, formar combinação, então vou marcar combinação. Tem nada a ver, preste atenção. Formar combinações de números com o seguinte dígito. Veja só, eu vou... foi me dado os números e eu só vou trocar combinações com eles. Ou seja, uma hora começa com 3, uma hora começa com 2. Eu não vou tirar desse número, sim usar todos os números, formar outra sequência. Nesse caso está 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí pode ficar 2, 3, 4, 5, 6 e 1. Ou seja, vou ficar fazendo uma permutação. Eu vou usar todos os números, só mudar eles de ordem. Isso se chama permutações. Combinar os números, ficar trocando eles de ordem, usando todos e não parte deles. Ok? Próximo. Organizar 6 livros de uma prateleira em ordem. Tá lá os livros, tem os livros lá, eu vou organizar. Ou seja, não importa quem entra primeiro, quem entra por último, eu vou usar todos os números, todos os livros, colocar ele em ordem. Isso é uma permutação. Quem está lá atrás vem para frente, quem está à frente vai para trás, quem está no meio vai... Estou trocando eles de lugar só. Isso é organizar eles. Não me disse em que tipo de organização que é. Então, ou seja, eu vou simplesmente fazer uma permutação entre eles. Pegar os 6 livros e ficar lá se ajeitando, seja por tamanho, seja por espessura, seja por o que for. Né? Ou seja, isso chama permutar. Todos estão lá, todos vão ficar. Só movimentá-los. Né? Agora o último. Sortear 3 pessoas em um grupo de 20, tá? Ou seja, sortear 3 pessoas em um grupo com 20 pessoas. Essas 3 pessoas, disse se tem algum grau de importância, quem é o primeiro, quem é o segundo, se o primeiro vai ser o líder do grupo, não falou nada disso, não importa quem é as 3 pessoas, sorteou, palma para os 3, quer dizer, não importa, se não importa, é combinação, combina 3 pessoas e vem, tá ok? Isso é uma combinação. Se falasse que iria sortear e o primeiro seria o coordenador, aí nesse caso importaria. Mas não falou, sortear 3 pessoas. Ok, então não é arranjo. O arranjo sim. O arranjo ele tem grau de importância na organização. No caso que foi eleger o presidente, formar a senha, porque não pode alterar, tá vendo? Nessas situações. Então veja só, ficou então 2, 3, 2, 1, 1 e 3. E vai ser a minha letra E. Pode marcar a letra E que está lá a sequência das nossas situações. Ok? Fácil, né? Tranquilo, né? Próximo, já é o 3, hein? Vem comigo. Dados os algarismos, então foi dado os algarismos. Quais são? O algarismo 1, 2, 3, 4, 5 e o algarismo 6. Foi dado esses algarismos, então. Pergunta. Letra A. Quantos números de 3 algarismos distintos? Essa palavra distinta tem que ficar bem observada aqui. Significa que uma vez ela apareceu, não pode repetir. Diferente. Perfeito? Distinto, então, manda muito. Ou seja, um número apareceu, um número não pode aparecer de novo. Então tá, vamos lá. 3 algarismos distintos podemos formar. Então, se é 3, vou usar o princípio multiplicativo, muito simples. Então, primeiro, vou formar quantos algarismos de 3, quantos números de 3 algarismos. Então, vou formar 3 algarismos, ok? Tá aqui. Veja só, primeiro, posso começar com... Deu algumas situações que não pode ou que deve começar? Não. Então, pode começar com qualquer um dos 6 números. 1, 2, 3, 4, 5. Posso começar com qualquer um dos 6. Como é distinto, se apareceu 6, um número que apareceu que não repete. Então, diminui a quantidade de números possíveis. Já tirei um deles para entrar aqui. Vão me sobrar 5 números. Tornei tirar outro número. Então, tirei um aqui, tirei o aqui. Então, vai diminuir. Sobra apenas 4 números. Então, veja só. Agora vem o princípio multiplicativo. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Opa, 120, ó. Melhorar isso aqui, ó. Posso formar 120 números de 3 algarismos. Tranquilo? Letra B. Quantos números de 4 algarismos? Agora eu quero com 4, ó. 4 algarismos. Então tá, vou montar então. Princípio multiplicativo com 4 algarismos. 3,
4. Isso aqui vai ser igual, vamos ver quanto. 1, 2, 3, 4. Distinto, já falou, então é diferente. Então, ou seja, um número apareceu, não pode aparecer de novo. Com os mesmos números. Eu tenho quantos números? 6 números. Uma vez apareceu, qualquer número que apareceu, se começou com 5, não pode ter 5 mais. Então vai diminuir a quantidade, porque é distinto. Então vai ser 5, diminui de novo 4, diminui de novo 3, né? Então, ou seja, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120, 120 vezes 3, 360, ou seja, posso formar 360 números. Perfeito? Vamos continuar? Letra C. Quantos números de 4 algarismos distintos... Opa, são 4 algarismos distintos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Estou usando o princípio multiplicativo. Só que tem uma condição, observem. Terminado com 5. Veja só. Então, o último número, ele condicionou a nós. Não pode terminar com qualquer número. Tem que terminar com 5. Quantos 5 foram me oferecidos? Apenas um número 5, então apenas uma situação. Não importa, não tem outra situação. Se fosse 2 números 5, eu teria 2 situações, mas só tem um número 5, ok? Perfeito. Então vamos lá. Se um número 5 já apareceu aqui, sobrou quantos números para iniciar? 1, 2, 3, 4, apareceu 5 números. E depois, como é distinto, ó, não, vai diminuir, né? Uma vez apareceu aqui, tá? Que já tinha aparecido aqui, né? Então diminuiu, era 6 números, mas o número 5 terminou, então sobrou 5 números, sobraram 4, sobraram 3. Perfeito? Olha só, ficou então 4 vezes 5, 20, 3 vezes 20, 60. 60 vezes 1, né? 60. Tranquilo, né? Vamos para a próxima? Ó, letra D. Quantos números ímpares de 3 algarismos distintos? Então, quantos números de 3? 3 algarismos. Vamos montar aqui. 1, 2, 3. Só que, veja só, ele condicionou números ímpares. Então, ou seja, o que são números ímpares? Terminado em ímpar. Quais são os que são terminados em ímpar? Vamos marcar aqui, ó. Então, eu tenho uma situação, 2 situações, 3 situações. Eu tenho 3 situações. Então, vou colocar 3 situações. Não importa quais são os nomes. Estou trabalhando em que números são esses? Eu estou formando a quantidade de números. Então, 3 situações, porque falou terminado em ímpar. Ó, terminado, quantos números? Terminado em ímpar, não. Quantos números ímpares, né? E para um número ser ímpar, ele tem que terminar em ímpar. E que situações? Terminar em 1, terminar em 3 ou terminar em 5. Então, são 3 situações. Se eu tirar... Ah, tá. Um desses números já me apareceu aqui. Não sei qual, mas um apareceu. Então, sobrou quantos números para iniciar? Hein? Se eram 6 números, se um apareceu aqui, não me importa qual é, então vai diminuir, apenas 5. Depois, diminui de novo, porque são distintos, 4 situações. Ou seja, quantos números apenas? 4 vezes 5, 20. 4 vezes 5, 20, né? Perfeito? 20 vezes 3 dá o quê? 3, 2, 6. 60. Perfeito? Vamos para a próxima? Veja só. Quantos números de 3 algarismos? Observe aqui, ó. Quantos números... Oh, perdão, presta atenção. Deixa eu prestar atenção aqui, não é? Quantos números de 6 algarismos? Opa, então agora são 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 números. Então, quantos números de 6 algarismos? Distinto. Então, apareceu, não pode aparecer de novo. Divisíveis por 2. Divisíveis por 2. Quando é que o número é divisível por 2? Quando ele é par. Terminado em 0 ou par, não é isso? No caso, nenhum ali tem 0. Mas terminado em par pode. Ó, quem pode terminar em par, então? Se terminar com a situação terminado em 2, terminado em 4, terminado em 6. Quantas situações eu tenho? 3 situações. Não é 3 situações? Perfeito, ok? Então, tem 3 situações que pode ser, ó, o número de 6 algarismos distinto divisível por 2. Então, tem 3 situações. Uma delas vai me aparecer ali. Uma delas. Então, ou seja, vai me sobrar 5 situações
para iniciar. Na sequência, como é distinto, não pode repetir. Vai aparecer um outro aqui, diminui, diminui, ó, pronto. O produto das minhas situações. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. 120 vezes 3, 360. Gente, foi tranquilo, hein? Só usar o princípio multiplicativo das situações que possam acontecer. Vamos para a próxima? Número 4. Vem comigo. Considerando as anagramas da palavra editora, calcule. Aí vem e fala, professor, o que é anagramas? Anagramas são possíveis arranjos das letras que formam palavras, ora com sentido, ora sem sentido nenhum. Tá? Você formar uma palavra que você não entendeu nada, é um anagrama. Você permutar, deslocar essas letras em posições diferentes e formam uma palavra. Mas pode falar, eu nunca vi isso. O que eu estou dizendo, pode ser palavras com sentido ou sem sentido algum que a gente não conheça. Tranquilo? Isso aqui é formar anagramas. Então vamos lá. O total de anagramas possíveis que eu posso formar. Primeiro, veja só, quantas letras eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7. Vou formar elas aqui então. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ver se dá para escrever aqui. Deixa eu apertar aqui, hein? Deixa eu apertar aqui. Vamos lá. Veja só. Um instantinho só. 7 situações. Vamos fazer mais apertado aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora deu. Então vamos lá. Então, o total que eu tenho quantas então? 7. Então, começa com 7. Como eu disse, a letra aparece uma vez, vai só diminuindo. 7, depois se eu tirei uma, aparece 6, 5, 4, 3, 2, 1. O produto dessas possíveis situações que aconteçam, começar com E, agora começa com letra D, começa com I, fazer esse jogo de permutação dessas letras. Quando eu faço esse produto, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu vou encontrar 5.040 anagramas. Essas são os possíveis anagramas fazendo esse jogo de palavras ali, jogo de letras, para formar palavras. 5.040. É muito, hein? Vamos para 2. Letra B, desculpe, Letra B, olhem só. Os anagramas que começam com consoante, agora já mudou, veja só. Começam com consoante. Então, veja só, continuo tendo 7 situações, vou escrever aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Mas veja só, começar com consoante, pode começar com qualquer uma? Não, porque qualquer uma não é consoante. Quantas consoantes eu tenho então? 1, 2, 3. Eu tenho apenas 3 consoantes. Tranquilo? Uma vai começar então. Vai me sobrar as outras. Ou seja, se eram 3, vai me sobrar 2. 2 com os meus restantes das minhas vogais. Ou seja, aqui na situação eu diminui uma aqui, passei a ter 6. Uma das consoantes começa, então sobram 6. Para eu escolher. Depois sobram 5, sobram 4, sobram 3, sobram 2 e sobra uma das letras. O produto dessas situações vai me dar, 3 vezes 6 vezes 5, 2.160. Então, eu vou encontrar 2.160 anagramas que eu possa fazer se eu determinar que tem que começar com consoante. Tranquilo? Agora vem outra coisa, a letra C. Os anagramas que possuem as letras A, D, O, R sempre juntas, observe aqui, sempre juntas, tá? Tá escrito aqui, nessa ordem. Tem que começar com D, tem que começar com O, segunda O, terceira R, tá? Mas, então, eu tenho 7 letras, tá lá, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Tranquilo? Só que ele não me disse em que situação que essas 3 vai começar. Veja só. Elas podem ser as 3 primeiras? Pode. Elas podem ser... Vamos até mudar a cor aqui, ó. Ah, eu não quero começar com as 3 primeiras. Ela pode ser logo em seguida da segunda, ser essas outras situações aqui. Ou veja só, 1, 2, 3? Pode, né? Ah, mas ela pode ser nessa situação aqui, em vez de eu começar aqui, ó. A primeira situação, eu comecei aqui, né? Veja só. Comecei aqui. A segunda situação, eu já comecei nessa posição aqui, ó. Deixa eu colocar com azul para saber que, né, tá marcado de azul aqui. Ó, comecei nessa situação, fiz 3. Ah, mas eu não quero começar, eu vou começar após. Pode, 3 situações, 1, 2, 3, ó. Comecei aqui. Tá vendo? Ah, mas eu posso começar nessa situação aqui? Posso, mas veja só, quando eu faço, porque exigiu que as 3 são juntas, mas em que posição não me falou, não é isso? Então tá, se eu começasse com as 3 primeiras, veja só, eu iria fechar ela, ficaria apenas um quadro, porque elas não permutam, TOR ficaria nessa situação, que eu disse, pode ser essas 3, pode ser depois, não falou em que situação. Quando eu faço aqui, fica sendo um bloco só, congelei, me sobraram quantos? 1, 2, 3, 4, me sobraram mais 4. Ou seja, com esse bloco eu tenho 5 situações para acontecer. Esse DOR não me falou, ó, elas têm que serem juntas, mas não falou em que posição. Então, eu disse, pode ser aqui? Pode. Pode ser aqui? Pode. Pode ser aqui? Pode. Tá? Então, não me falou que situação que é. Tudo bem. Vamos, hipoteticamente, que seja as 3 primeiras, então. Então, veja só, eu fico tendo, então, um bloco, 2, 3, 4, 5 blocos de situações. Então, o que muda aqui? Se 5 blocos de situações, eu tenho, então, como é blocos, o que eu vou fazer, então? Veja só aqui. Então, eu tenho 5, entenderam por quê? Olha só, eram 7, eu já marquei 3, porque elas têm que serem sempre juntas. Mas não falou onde que pode. Tudo bem. Então, eu tenho essa situação e me sobraram mais 4. Ou seja, deixa eu fazer aqui à frente, então tem um bloco de situação 5, depois me sobrou a situação 4, 3, 2, 1. É o produto dessas situações que podem acontecer, tá? As 3 primeiras formam um bloco, me sobraram mais 4, que eram 7. Então, 5, 4, 3, 2, 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Vezes 1, 120, né? Continua sendo 120, né? Tranquilo? 120 anagramas. Agora, olha só a letra D. Os anagramas que terminam, agora disse, tem que terminar com T, E e D. Então, eu tenho 7 situações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tem que terminar. Então, essas 3 últimas aqui, ó, tem que terminar. Tá? T, e me sobrou essa outra, as 4 primeiras, ok? Já afirmou lá então, ó. Tem que terminar aqui. Só que não disse para nós que tem que ser na ordem TED. Elas têm que terminarem juntas. Qualquer ordem, ó. Qualquer ordem. Então pode ser o E, pode ser o T, pode ser o D, pode ser o D. Então não informou qual a ordem. Então, mas as 3 têm que estar juntas. Então tá. Pode ser das 3, pode ser qualquer uma das 3 aqui? Pode. E depois que já foi uma, vai sobrar 2, depois vai me sobrar uma situação. Óbvio, né? Tem que terminar com as 3, mas não falou em qualquer ordem. Então pode ser qualquer uma das 3, depois sobra 2, depois sobra uma. Ao tirar essas 3, me sobraram quantos? Se era um total de 7, me sobraram 4. Perfeito? Me sobraram então 4, depois eu diminuí uma 3, depois diminuí uma 2, depois diminuí uma,
aliás, diminuiu, sobrou uma, né? Eram 4, 3, 2, 1. O produto dessas situações, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Vezes 1, 24. 24 vezes 3, 24 vezes... Depois vezes 2, vezes 1. Isso vai me dar um produto de 144 anagramas. Tranquilo, né? Fácil, né? As 3, então, não me disse a ordem que pode ser. Pode ser qualquer uma das 3, depois sobra 2, depois sobra 1. Das 4 que sobrou, posso começar com qualquer uma. Sobram 3, sobra 2, sobra 1. O produto dessas situações, 144. Vamos para a próxima? Já é o 5, hein? Vem. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Ok. Primeiro, foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Tranquilo. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogará em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para cada grupo, para o grupo A, e a quantidade total de escolha do time, do jogo de abertura, pode ser calculado através de uma combinação, um arranjo, uma combinação, um arranjo, uma permuta, 2 combinações ou 2 arranjos. Gente, vamos analisar. Veja só. Nós temos então 12 times. Ok? 12 times. Para o grupo A, primeiro vai para o grupo A. O que acontece? Para formar esse grupo A, eles sortearam 4 times. O grupo A sorteou 4 times. Esse primeiro sorteio, veja só, o que acontece? Tá lá os 12, tira o primeiro, tira 2, tira 3. Importa a escolha de quem foi o primeiro time sorteado, o segundo time sorteado? Não. Para formar esse grupo A, são os 4. Se foi sorteado primeiro o time 1, segundo o time 2, terceiro o time 10, não importa. A formação não importa. Os 4 têm a mesma, vamos dizer assim, hierarquia, vocês podem chamar assim, na composição desse grupo A, formado por 4. Ou seja, se não importa quem foi sorteado primeiro, para a composição desse, é simplesmente uma combinação. Então, primeiro faça uma combinação. Uma combinação, né, de 12, né, de 12 por 4, vamos chamar assim. Primeiro é uma combinação de 12 times, tira 4. Agora, depois dessa combinação, para formar a partida de abertura, já começa a importar. Por quê? Lembra que falou no enunciado? O primeiro a ser sorteado vai jogar em casa. E todo time quer ter a sua torcida. Lógico que com esse problema de pandemia não podemos, né? Mas vamos tirar essa relevância da torcida que não vai poder comparecer. Mas tem o privilégio de jogar em casa. Então já importa. Quem quer ser o primeiro a sorteado? Porque o segundo a ser sorteado é o time visitante. Então, nessa situação, importa. Aí sim você vai passar a ter um arranjo. Ok? Um arranjo de 4 por 2. Poderíamos dizer assim, né? Um arranjo vai ter 4 times e será 2 jogos. Perfeito? Então, ou seja, para escolher o primeiro do grupo, escolher o grupo A, não importa quem são os 4. Via lá, tirou 4. Agora, depois que está os 4 para sortear, já importa. Todo mundo quer saber, eu quero ser o primeiro, porque eu vou jogar em casa. Confere? Então nós temos combinação e arranjo. Qual letra que é? Uma combinação e um arranjo, respectivamente. Letra A. Tá entendido, então? Perfeito? Vamos para a próxima? 6. Tá terminando, hein? Me acompanhe. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo
formado por uma locomotiva pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formato e tamanho, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha. Então cor vermelha eu tenho 4. Na cor azul eu tenho 3. Na cor verde também tenho 3. E na cor amarela eu tenho 2 vagões. Quanto que me dá isso aqui? Dá um total de 12. Concorda? É os 12 vagões. Perfeito. Então vamos continuar aí. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva e 12 vagões ordenados crescentemente segundo suas numerações, conforme ilustra a figura. A figurinha tem um trenzinho e 12 vagões de 1 a 12. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, de acordo com as possíveis cores, a quantidade de trem que podem ser montados expressa por meio de combinações é dada por... Vamos montar as combinações. Gente, só queria lembrar aqui que, às vezes, no exercício, no dia a dia, a gente faz assim, combinação de 12 por 4. É a mesma coisa que escrever assim, combinação de 12 por 4, tá vendo? A gente costuma usar nesse formato e costuma assim. Isso aí não vai mudar nada não, tá? Então, porque 12 por 4, tá fazendo diferente. Não, 12 por 4, tá? Isso aí não vai alterar nada a nossa resposta, não. Mas vamos lá, então. Continuando, então. Quer montar as possíveis combinações. Já falou que é combinação, não é arranjo. Por quê? Porque o arranjo, a gente costuma brincar, falar assim, o arranjo tem que ter uma hierarquia, quem vem primeiro manda mais, é importante vir primeiro. Aqui não importa a cor. O trem vermelho que vem primeiro, se é o vermelho 1, se é o vermelho 2, se é o vermelho 3, se é o vermelho 3, não importa, por isso que tudo é combinação. Então, a primeira combinação, nessa ordem, poderia colocar aqui, tá? A primeira combinação, eu tenho 12 no total. 12 vagões. E me aparece 4 vermelhos. Não importa que vermelho que é o primeiro vermelho. Perfeito? Logo em seguida, eu tenho outra combinação do azul. Só que eu não tenho 12 mais vagões, porque já me foram colocados 4. Eu tenho apenas 8 vagões. Uma combinação de quanto? De 3 azul. Com azuis. Cor azul. Próxima combinação. Se eu já coloquei 3, não vou ter 5 mais. Vai me restar apenas, não vou ter restar 8 mais, vai restar apenas 5 para uma combinação de 3 verde. Ok? E por final, dos 5, se eu tirei os 3 verde, vai me sobrar apenas 2, que serão os 2 amarelo. Veja só. Então, por que vai nessa ordem decrescente? Porque eu já extraí os 4 vermelhos, sobraram 8. Os 3 azul, me sobraram 5. Os 3 que eram verde, me sobraram 2, que sobrou os 2 amarelos. Tenho essa combinação? Tenho, letra E aqui, ó. 4 por 12, 3 por 8, 5 por 3, perfeito. Letra E. Gente, chegamos mais um final de uma lista de exercícios, semana 6. Não somente a final da lista, como todo o nosso PET 2. Espero, eu, professor Márcio, ter contribuído um tijolinho na formação, nessa nossa caminhada, tá? Então, repito, espero ter contribuído com todos, fica aí um abraço a vocês, tá? Continue demonstrando interesse, porque tem que ter interesse nessa modalidade de ensino, a pessoa tem que ter querer um pouquinho mais, esforce um pouco mais, que nós vamos ver que tudo é possível. Isso vai passar, mas enquanto não passa, vamos correr atrás, vamos mostrar interesse, vamos estudar, porque vale a pena, tá bom? Deixa o seu comentário, pode fazer as perguntas, que eu vou estar lá para poder dar a minha contribuição. Então, um forte abraço, seu professor Márcio. Até a próxima. Tchau. Próxima, PET 3, hein? Tchau.